né? Aí você abre em Malaquias, assim, que separa Malaquias e Mateus, aí você puxa um pouquinho, voltando, você já encontra Zacarias, tá bom? Em nome de Jesus. Quem achou agora, diga amém. Diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos: Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos desse templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, te louvamos pela tua presença, Espírito de Deus, aqui nesse lugar. E que nessa noite o Senhor fale conosco, ministre o nosso coração. Nós estamos aqui porque nós queremos mais de ti. Estamos aqui porque precisamos ouvir mais a ti. Que seja o Senhor falando através da minha vida. Que eu seja apenas o instrumento, Pai. O instrumento, Deus, para falar com meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Repreendemos a sofisma, os planos, as armadilhas do inimigo. E declaramos bênção, vitória do Senhor nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Bom, queridos, eu quero compartilhar com vocês, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre passos para grandes conquistas. Diga, passos para grandes conquistas. Amém? Em nome de Jesus. Quem gosta de conquistar coisas grandes aí, levante a mão. É impossível. São duas coisas que eu acho interessante, né? A primeira é que ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu, sim ou não? Pode ser o pior pecador, mas ele quer ir para o céu. E meu irmão, todo mundo quer grandes conquistas, todo mundo quer conquistar alguma coisa, todo mundo quer ser vitorioso, amém, queridos? Porque verdadeiramente você já aceitou Jesus, já entregou sua vida a Cristo, e Deus fez de você e tem feito um vitorioso, um conquistador, amém? Quem crê assim, diga amém. Amém. Então vamos interagir aqui e vamos falar do Zorobabel. Então, queridos, este homem aqui, ele era um governante, né, no tempo, né, do rei Nabucodonosor. Ele veio e invadiu, né, Jerusalém, e ele destruiu o templo do Senhor e levou cativo todas as pessoas que estavam lá em Jerusalém. E o Zorobabel, ele estava no meio disso aí. E aí, depois de 70 anos, o rei Ciro, ele assinou uma carta permitindo que essas pessoas, esses irmãos, saíssem da Babilônia e voltassem para Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém, Zorobabel, ele se levantou para começar a construção do templo. Amém, queridos? O templo que servia para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então, ele não é muito falado, né, na Bíblia, mas ele foi um cara que Deus usou para abençoar grandemente outras pessoas, né, e ele teve uma honra muito grande de Deus para a vida dele. A Bíblia diz que ele é conhecido como o anel de Selar. O que é o anel de Selar? É um anel, né, um anel que os reis e as autoridades usavam na época, e esse anel ele era tão forte, mas tão forte, que quando o rei, né, ou o governador, qualquer outro, botava o anel no documento, ninguém poderia, né, quebrar aquela ordem. Ninguém poderia quebrar. E foi um desses anéis que foram usados quando o rei, né, Dário carimbou, né, para mandar prender, né, Daniel na cova dos leões. Então, ninguém podia quebrar, nem mesmo o rei. Entendeu? Então, para você ver,
né, o tamanho da força que tinha na vida deste homem aqui, Zorobabel. Então, ele é um homem que nós vamos aprender, porque Deus ensinou ele, através de Zacarias, o profeta, a dar alguns passos importantes, né, naquele lugar onde ele estava. Porque ele precisava construir, né, o templo de Jerusalém, e para ele construir, ele precisava de instrução. E nas nossas vidas, queridos, para nós caminharmos e conquistarmos grandes coisas, nós precisamos, né, graças a Deus, porque o nosso ministério aqui nessa igreja tem grandes homens de Deus, mulheres de Deus, profetas, profetisas, líderes, pastores, sabe, que têm se levantado para nos ajudar, né, para nos ajudar a nós conquistarmos grandes coisas. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, se nós estamos conquistando, é porque verdadeiramente os Zacarias da vida estão se levantando aqui nesse ministério. Amém? Então, o profeta Zacarias veio para ajudar o Zorobabel. Amém, queridos? Então, a gente vai aprender com a história dele aqui, né, alguns passos importantes que mudou a vida dele. E que também vai mudar a minha vida e a sua vida, queridos. Se eu pegar esses passos aqui e eu colocar em prática na minha vida, e você colocar em prática na sua vida, eu tenho certeza absoluta, segundo a palavra de Deus, a sua vida não será mais a mesma. A minha vida não será mais a mesma. Amém, queridos? Porque nós nascemos para conquistar grandes coisas, para grande conquista, para grande conquista. Amém, queridos? E eu quero dar para você aqui o primeiro passo que ele teve que dar, e que eu tenho que dar, e que você tem que dar, é a dependência do Espírito Santo de Deus. Queridos, meu irmão, minha irmã, entendam uma coisa, eu e você, nós precisamos ter uma dependência total, 100% do Espírito Santo. Se não for isso, não vai. Não vai. O homem, ele não tem a capacidade de abrir a boca dele e dizer, olha, com a minha força, com a minha sabedoria, com o dinheiro que eu tenho, eu conquistei todo esse patrimônio aqui. Não. Não, queridos. O Espírito Santo é que nos guia toda a verdade, é Ele que trabalha nas nossas vidas para que nós possamos conquistar grandes coisas. É Ele que vai trabalhar. E o profeta Zacarias veio para falar isso para Zorobabel. Né? Veio para falar isso para ele. Então, se eu quero ser vitorioso, se eu quero conquistar grandes coisas, eu tenho que depender do Espírito de Deus. Você precisa depender do Espírito de Deus. Amém, queridos? Entenda isso na sua cabeça. Saia daqui convicto de que isso é uma verdade e que se você realmente pôr em prática, você vai conquistar grandes coisas em nome do Senhor Jesus. E Deus entregou uma missão a Zorobabel e disse-lhe que não poderia ser feita pela própria força dele. Tinha que depender do Espírito Santo. Aí eu venho aqui para o versículo 6, que diz assim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aí ele diz, diz o Senhor dos exércitos. Não é que quando a gente vê assim um irmão lá, uma irmã, muito atiradinha, dizendo assim, não, porque eu sou o cara, eu conquistei, eu consegui, porque eu trabalhei, eu dei meu suor, aí a gente chega lá e diz assim, filho, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Tudo que você tem foi o Espírito Santo que te ajudou você conseguir. Você trabalhou sim, você suou sim, mas foi o Espírito Santo que te guiou para você não cair no meio do caminho no buraco. Ou não desistir no meio do caminho do teu objetivo. Então foi isso que o profeta Zacarias veio dizer para Zorobabel. Olha, meu filho, eu sei que você quer construir esse templo, mas não é pela força do teu braço. Não. É pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Então pegue isso para a sua vida, guarde no seu coração. Deus disse isso para Zorobabel, por quê? Porque Deus conhecia o coração de Zorobabel, queridos. E Deus diz isso hoje à noite, através da palavra, para nós, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que nós gostamos, né,
Gostamos de fazer as coisas do nosso jeito, né? De ter o controle de tudo na nossa mão. Né? Que às vezes é assim, não, eu vou fazer, mas tem que ser do meu jeito. Queridos, não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Porque se for do nosso jeito, meu irmão, eu te garanto, com certeza não vai dar certo. Você vai se frustrar. Quantas pessoas eu já vi, você viu, frustradas. E frustradas ao ponto de desistir de Jesus, de Deus, desistir de tudo. E quantas frustradas não se mataram, não tiraram a própria vida? Porque eles não entenderam que tudo depende do Espírito Santo, queridos. Nós precisamos ter uma dependência do Espírito de Deus. Coloque as tuas coisas debaixo da presença do Espírito de Deus. E eu tenho certeza absoluta pela palavra que vai dar tudo certo para você. Você vai conseguir as coisas, queridos, Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. Mas nós precisamos ter essa dependência. Nós precisamos ser dependentes do Espírito de Deus. Amém, queridos? Então Deus não quer que nós possamos pensar que é por causa de nós. Não. Ele não quer, porque Ele não quer que a gente se frustre. E por conta disso Ele diz assim, dependa de mim. Dependa de mim. Me coloque na sua frente, deixa eu fazer por você. Você vai trabalhar? Vai, mas Ele quer estar na frente. Ele quer estar na frente, queridos. Às vezes a gente tem a tendência de fazer tantas coisas, tantos projetos, e às vezes a gente não coloca o nosso Deus na frente, e aí a gente vai e tenta, e aí às vezes a gente diz assim, poxa, eu já tenho o trabalho, eu tenho os trabalhadores, eu tenho dinheiro, mas isso não está dando certo. Por quê? Você é crente, você precisa deixar Deus ir na tua frente. Você precisa deixar o Espírito Santo no comando de tudo. É assim que funciona. Amém, queridos? É assim que funciona. Então dependa do Espírito Santo. Às vezes, nos apoiamos em outras pessoas. E quando elas não atendem nossas expectativas, nos decepcionamos, né? Ficamos frustrados, decepcionados. Por quê? Porque, meu irmão, você não tem que se apoiar em ninguém. A única pessoa que você tem que se apoiar é o Espírito de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus vem e diz assim, dependa de mim. Dependa de mim. Nós somos irmãos aqui, né? Nós somos irmãos, amigos, uns mais chegados, outros mais distantes, mas todos nós temos uma amizade. Mas eu não posso me apoiar em você ao ponto de você, né? Não, tu tem que fazer tudo por mim, não. Quem vai fazer por nós é o Espírito de Deus. É Ele que vai fazer por nós. Os nossos irmãos, eles vão nos ajudar, é diferente. Eles vão nos ajudar em alguma coisa. Amém, queridos? Mas a dependência nossa tem que ser totalmente do Espírito Santo. E foi isso que o profeta Zacarias, usado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, veio e falou para Zorobabel. E é isso que ele fala hoje para mim e para você. Dependa do Espírito Santo. E se alguém falhou com você, não se preocupe não, é normal. É normal que um homem, né, um ser humano, ele falha com a gente. É normal. Porque ele é carne, ele é humano. Ele tem falhas. Mas agora eu te digo, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele não vai te decepcionar e nem me decepcionar. Por quê? Porque Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Amém, queridos? E é por isso que é importante nós nos apoiarmos no Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, não vai decepcionar nossas vidas. Paulo, quando ele estava no fim da vida dele, preso no cárcere, ele fez uma oração, está registrado lá, se eu não me engano, na segunda epístola de Timóteo, ele diz assim, eu estou na prisão e até agora, ninguém veio a favor de mim. Os meus irmãos me abandonaram. Aí ele diz assim, mas o meu Deus
ele fechou a boca do leão. Rapaz, isso é muito forte, irmão. É isso. O Espírito Santo, ele é contigo, ele é comigo. Dependa dele. Dependa dele. Esse é o primeiro passo que eu e você vamos dar, que é muito importante nós colocarmos em prática nas nossas vidas, queridos. Zorobabel pegou essa palavra, colocou em prática, e ele foi bem sucedido por isso. As grandes conquistas vieram sobre a vida dele. Amém? Agora nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é: não olhe para as circunstâncias. Esse é muito forte. Quando eu conto a história de Davi, eu conto da forma que eu entendo, claro, né? Cada um às vezes entende de uma forma. Mas isso aqui tem tudo a ver com a história de Davi. Porque quando Davi disse para o rei Saul: olha, eu vou até esse gigante aí, eu vou derrubar ele. E aí o rei Saul disse: não vai, cara, tu não é soldado, né? Tu não vai conseguir, tá? Não. O meu Deus vai entregar ele nas minhas mãos. E quando ele entrou no campo de batalha, que ele olhou para aquele gigante, ele olhou para o gigante como se fosse uma raposinha do campo que vinha quando ele era pastor para pegar lá a ovelha do seu pai, e ele facilmente pegava a sua baladeira e matava. É assim que ele viu o gigante. Ele não viu um gigante: ah, meu Deus, é um gigante, olha o tamanho dele, super armado, eu não vou conseguir mesmo, Saul. Não. E é isso que Deus fala para mim e para você: não olhe para as circunstâncias, irmão. Ah, pastor, mas as circunstâncias estão na minha frente, elas nunca vão sair daí, elas vão sempre estar aí. Agora, quem vai tirar elas da nossa frente é o nosso Deus. É o nosso Deus. Mas quando eu olhar, eu tenho que olhar como se já não tivesse mais na minha frente. Porque o próprio Jesus, ele falou: olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e vocês disserem: olha, monte, erga-te daí e lança-te até o mar, isso vai acontecer. Então ele está dizendo: olha, se a sua fé for muito grande, você vai olhar para o monte, você não vai ver o monte, não. O monte não vai ser o obstáculo na sua vida, não. Ele está dizendo: não olhe para os obstáculos, não olhe para as circunstâncias. E aí eles estavam cansados, desanimados, fracos. Eles tinham uma montanha de dificuldade, né, na frente deles. E aí o Zorobabel, ele se levanta e diz assim: como eu vou fazer isso? Quando ele viu as circunstâncias, ele disse: como eu vou conseguir construir esse templo? E aí é por isso que a palavra do Senhor veio até ele, através do profeta Zacarias. Queridos, nós queremos avançar, mas muitas montanhas se levantam diante de nós, que são as circunstâncias da vida. Mas assim como o Senhor falou a Zorobabel, Ele fala para mim e para você, e diz: as montanhas que estão na nossa frente, Ele diz assim: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Isso aqui, queridos, é uma palavra profética. E eu quero profetizar isso aqui hoje à noite com você. Amém? Nós vamos repetir isso aqui. E quando você for para falar o nome Zorobabel, você fala o seu nome. Porque talvez tem muitas montanhas na sua frente lhe impedindo de você conquistar grandes coisas. E hoje à noite é a noite de quebrar isso aí. Talvez você estava olhando muito para essas circunstâncias. E hoje à noite é a noite de quebrar isso aí. É noite de quebrar. Amém? Então, no lugar de Zorobabel, você vai dizer o seu nome. Então, diga assim comigo: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Agora você vai dizer o seu nome. Diante do Raimundo Cláudio se tornará uma planície. Você falou o seu nome? Sim ou não? Então pronto, está destruído toda a montanha na sua frente, filho. Amém? Essas montanhas que apareciam para você, a partir de hoje elas são planícies. Já era para ser.
já era. Amém? E a partir de hoje você não vai mais olhar para as circunstâncias, não. Você vai olhar para o tamanho do Deus que você serve. Você vai olhar para o tamanho do Deus que está dentro de você. Amém, queridos? Isso é muito importante. Quando nós olhamos para o Senhor, como diz o autor de Hebreus, que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Ele, exclusivamente para Ele, não existe gigante, não existe montanha, não existe nada. A gente vai, mete o peito à frente e conquista. Porque a vontade de Deus é que eu e você possamos conquistar. E nós vamos conquistar grandes coisas. Amém, queridos? Como o pastor Paulo falou, nós acabamos de sair de uma conferência de fé e finanças. Agora é hora de nós tufarmos o peito e dizer: Espírito Santo, vai na minha frente que eu vou aqui só na retaguarda. E o negócio vai abrir tudo, meu irmão, e a bênção vai ser grande. É assim que é, meu filho. E te prepara, porque, meu irmão, nós precisamos de muita sabedoria para saber administrar as grandes coisas. Amém, queridos? Precisamos de muita sabedoria. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo proclame as bênçãos do Senhor na sua vida. Queridos, aqui há um princípio muito forte. Por quê? As palavras, elas criaram o mundo. Deus foi falando, tipo, haja luz e houve luz, né? Sejam feitos, né, os animais, as árvores e as águas se separem e aquela coisa toda. Ele foi falando e foi acontecendo milagre. Então, queridos, esse passo ele é muito importante também, né? Proclamar a bênção do Senhor na nossa vida. Isso é muito importante. As suas palavras, elas criarão o mundo que você quer estabelecer, porque as suas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder, queridos. E o profeta Zacarias foi lá e disse para Zorobabel: tu tem que proclamar a bênção de Deus. Tu tem que proclamar. E nós temos que proclamar. Provérbios 18, 21 diz assim, um versículo muito forte, eu gosto muito dele. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que quer dizer esse versículo? Que tudo aquilo que você falar, você vai usufruir. Se você falar a palavra de maldição, você vai usufruir da maldição. Se você falar a palavra de bênção, se você proclamar a palavra de bênção, você vai colher bênção. Se você proclamar na sua família, no seu trabalho, no seu negócio, na sua própria vida, no seu ministério, bênção, você vai receber bênção, filho. Amém, queridos? Porque esse é o tempo de nós começarmos a declarar, de nós começarmos a falar a bênção de Deus para nossas vidas, para a nossa igreja, para o nosso ministério, para a nossa rua, para a nossa casa, para os nossos parentes, queridos, é o tempo. E Deus quer que a gente possa fazer isso. E o profeta Zacarias veio e disse: olha, Zorobabel, começa a declarar. Você vai conseguir, começa a declarar a bênção, e vai acontecer em nome de Jesus. Então, queridos, esse ensino aqui é muito importante. O linguajar, ele direciona a sua vida. Você vai ser o que você diz. Se você diz que eu sou pequeno, eu não consigo, eu não posso, é difícil demais para mim, então vai passar o resto da sua vida sendo difícil. É assim que vai ser. Se você começar a proclamar a bênção de Deus na sua vida, aí você não vai conseguir ter tempo para olhar para as circunstâncias, não. Você entende, queridos? Pastor, mas eu sei tocar, sabe? Mas eu tenho medo de subir aí no altar para me tocar. Eu consigo tocar qualquer coisa. Mas toque só música evangélica, que é melhor, né? Pastor, eu sinto assim que eu consigo cantar, né? Eu queria vir para o ministério, mas eu tenho um filho. Pare com isso. Comece a declarar: não, eu vou ser um bom cantor, vou ser um cantor tocha, eu vou ser um cantor onde eu abrir a minha boca, o Espírito Santo se manifestar, eu vou ser um músico excelente quando eu
tocar a guitarra, os demônios vão sair, os enfermos serão curados e todos aqueles que não aceitaram Jesus vão aceitar. É assim que é. Você tem que declarar, filho, a palavra de bênção na sua vida. Deixa eu só dizer rapidinho um testemunho para você aqui. Quando eu era jovem, eu recebi uma maldição na minha vida. Eles disseram para mim 2 coisas: você vai ser bandido. E eu, graças a Deus, nunca fui bandido na minha vida, graças ao Senhor. E eles diziam também: você não vai prestar para nada. E eu me lembro que o dia que eu recebi essa maldição, eu carreguei ela comigo até 1996. Meu Deus, eu sou muito antigo, cara. Até 1996, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu carregava essa maldição. Eu olhava para a minha vida e via que verdadeiramente eu não ia ser ninguém mesmo. Você entende, queridos? Não ia ser ninguém. E a maldição me acompanhou porque eu aceitei. Mas quando foi em 1996 que eu entreguei a minha vida para Cristo, daquele ano em diante, a minha vida começou a mudar. E eu comecei a pensar diferente. Não, eu vou ser uma bênção, Deus vai me usar. Eu vou ser uma bênção. Deus vai usar a minha vida. Queridos, até hoje eu estou aqui nesse ministério. Esse ano eu vou fazer 26 anos aqui nesse ministério. Amém? Vai ter churrasco, pastor? 26 anos. Nunca me desviei, nem pretendo. Nunca mudei de ministério, porque isso aí não vale a pena. Eu nasci aqui, aqui eu estou. E se o Senhor quiser me levar daqui, Ele vai me levar. E aqui eu já conquistei grandes coisas. Grandes coisas. Coisas básicas, sabe, queridos? Coisas básicas. Você sabe como era a minha vida antes de eu me casar? Eu tinha uma rede. Eu vou falar isso aqui para fortalecer sua fé. Uma rede, já contei várias vezes isso aqui. Uma rede, uma calça, uma camisa e um sapato. Quando eu vinha para a igreja, eu pintava o sapato toda semana de uma cor diferente. Para os irmãos dizerem: olha, o irmão está com um sapato novo, né? E a calça eu metia no tintol. Porque eu queria que os irmãos pensassem que era nova. E aí, queridos, eu tinha um pano. Eu considerava um lençol. Eu me embrulhava de noite com ele e eu me enxugava de dia com ele. No dia que chovesse, eu ia passar a noite toda com frio, porque não me enxugava. E aí, quando eu olho para a minha vida hoje, e aí eu vejo a diferença. Entro no banheiro e digo: poxa, filho, esqueci da toalha, pega uma toalha para mim. Mas qual é a toalha? Deus mudou a minha vida, queridos. E eu sei que Deus mudou a tua vida também. Só que Deus ainda tem grandes coisas para nós. Deus tem coisas sobrenaturais. Eu casei com 25 anos. Eu comecei a trabalhar empregado de verdade mesmo. Eu casei em 2000. Eu comecei a trabalhar de verdade em 2012. Você entende? Deus me deu uma família e o Senhor me ajudou a sustentar todo aquele tempo. Mas Deus me abençoou. E um profeta de Deus falou bem aqui, nesse palco mesmo. Num culto de cura e libertação, ele chamou o povo, eu vim e ele disse: assim diz o Senhor, eis que eu vou te abençoar aqui nessa cidade. Porque eu estava pronto para ir embora. E o Senhor tem feito grandes coisas. Amém, queridos? Então isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. E por isso que eu e você, nós precisamos sim, queridos, sabe, começar realmente a olhar para o nosso Deus, a olhar para o nosso Senhor e começar a proclamar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Proclame, declare, declare. Pare de dizer que o menino não presta. Abençoe seus filhos, abençoe sua esposa, seu esposo.
Abençoe sua casa. Nesta casa não tem nada. Tem sim, queridos. Tem sim. Tem. Porque Deus tem providenciado. Mas muitas vezes a gente diz que não tem. Por quê? Porque a gente não está realmente acreditando no milagre de Deus. Mas a bênção está lá e a gente precisa declarar mais e mais e mais ainda. Em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, nós temos que gritar e dizer: Deus vai me abençoar. Deus me abençoa sim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora vamos fazer algo muito interessante aqui. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Com fé, fique em pé com fé. Olhe bem aqui para essa estrutura desse templo aqui. Olhe bem. Você que está congregando muitos anos aqui nessa igreja, você já analisou a nossa igreja? Você já prestou atenção nessa estrutura aqui? Preste bem atenção. Você já olhou lá embaixo como é a nossa estrutura? Que ela vai ficar mais bonita ainda, porque ainda não terminou lá embaixo. Mas olha só, queridos. Quem conheceu a igreja da Paz lá embaixo? Era tipo uma taperazinha, né, de madeira e tal, né? Agora olhe e veja onde nós estamos. Repare só a estrutura, queridos. Olha o nível de igreja que nós temos. As pessoas, elas ficam, quando a gente fala, elas ficam alucinadas, porque elas querem vir conhecer a Pastor Teóbio. Elas querem entrar aqui, eu me lembro benzinho. Quando nós começamos a colocar ar-condicionado aqui, e às vezes eu ia na padaria cedo, e tem um conhecido meu que ele dizia assim, não, ele não é meu conhecido, é o outro lá, né? Esse um que não era, dizia assim: mas o senhor é lá daquela igreja, lá do ar-condicionado? Eu sou lá daquela igreja do ar-condicionado. Era a única igreja que tinha ar-condicionado, agora todas têm praticamente. Você entende, queridos? Agora levante sua mão e diga assim: eu abençoo a minha congregação. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Agora, quem está com a sua carteira aí? Pegue sua carteira, homem. Você, mulher, mulher também usa carteira, né? Se você não tem carteira, pegue a sua bolsa. Se você não tem uma carteira nem uma bolsa, coloque a mão no seu bolso aí. Coloque a mão no seu bolso. Pastor, meu bolso anda mais vazio do que cheio, mas agora vai encher em nome de Jesus. A minha carteira eu só carrega o documento. A partir de hoje você vai começar a carregar as cédulas grandes, meu irmão. Em nome de Jesus. Coloque a mão na sua bolsa, na sua carteira, no seu bolso da calça e diga: eu abençoo a minha carteira. Eu abençoo a minha bolsa, o meu bolso vai ficar cheio de bênçãos e mais bênçãos em nome de Jesus. Amém, queridos? E nós temos que abençoar tudo que nós temos, queridos. Sente agora para você descansar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E foi isso que o profeta Zacarias falou para Zorobabel. Para ele liberar a palavra de bênção. Agora olhe para o seu marido. Olhe aí, mulher, para o seu marido aí. E diga assim: eu te abençoo, meu marido. Você é uma bênção. Agora, marido, olhe para sua esposa e diga assim: eu te abençoo, mulher. Você é uma bênção. Isso, nós temos que abençoar. Agora olhe um para o outro aleatoriamente e diga: eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. Eu libero toda sorte de bênção na tua vida. É isso. É isso. Quando você sair cedo, libere a palavra da bênção. Hoje eu vou abrir o meu comércio. Hoje eu vou vender tanto que o caixa vai ficar pequeno para tanto dinheiro que vai entrar. Hoje eu vou vender todo o meu material. Libere, meu irmão, libere, em nome de Jesus. O quarto passo: não abandone o projeto de Deus para a sua vida. Meu Deus. Nunca se esqueça, Deus é capaz de concluir o que começa, amém? Queridos, isso é muito importante. O Deus Todo-Poderoso que começou a boa obra, Ele vai terminar, queridos, tenha certeza disso. Ele vai terminar. Pastor, estou orando pela minha mãe, estou orando pelo meu pai, mas eu sinto assim que o negócio não está dando certo. Não desista, é o projeto de Deus, você é o projeto de Deus. Deus te levantou como luz naquela casa, para você orar, para você ministrar, para você pregar, para você declarar, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus.
a salvação virá sobre a vida dele, sobre a vida dela. Declare isso. Declare em nome de Jesus. E eu não sei o que tem lhe impedido, né, de você conquistar. Eu não sei, mas Deus sabe. Por quê? Porque Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que opera milagre, queridos. E eu tenho que crer, você tem que crer. E o principal projeto de Deus que eu e você não devemos abandonar é o projeto de salvação. Não abandone, queridos, a fé. Não abandone a tua salvação. Deus preparou todo um esquema. Queridos, eu entendo a minha vida. Eu andava de um lado para outro, de um lado para outro. Eu ia para uma igreja e vinha para outro. Isso antes de ser crente, né? E depois ia para outra. E alguém dizia, olha, tu tem que aceitar Jesus para a tua vida mudar. Mas quando? Saía de lá, ia para outra igreja. Até que chegou numa igreja que eu não saí nunca mais. E nem vou sair em nome de Jesus. E não abandono esse projeto aqui. Por quê? Porque é o projeto de Deus para a minha vida. Eu quero ir morar no céu. E eu sei que você também quer ir morar, amém? Esse é o projeto principal. Não abandone ele. Fique firme, fique seguro na rocha. Em nome de Jesus. Zorobabel chegou ao ponto dele desistir de tudo. Mas aí o Zacarias foi lá e animou ele. E hoje o Espírito Santo vem aqui te animar. Te dar uma dose de ânimo para você não desistir do projeto. Meu Deus. Quantas pessoas já não vieram para Jesus depois que eu tomei a decisão de viver para Cristo, de levar minha vida a sério com Cristo. E isso vai acontecer na sua vida também, em nome de Jesus, e já está acontecendo. E o quinto passo, não desprezes as pequenas coisas. Versículo 10 diz assim, pois aquele que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Queridos, como diz o pastor Atilano, o que cresce grande é monstro, meu filho. Ah, pastor, mas eu só tenho aqui um comérciozinho, sabe, uma vendinha. O projeto de Deus está aí nessa vendinha, que para você parece pequena, mas para Deus é muito. Porque Ele tem um projeto que Ele já está arquitetando. Daqui mais um tempo, essa venda que você diz que é vendinha, vai ser uma grande venda. Você entende, queridos? Ah, mas eu só tenho aqui uma lojinha, uma boutiquezinha. A vontade de Deus é que você saia da boutiquezinha e venha para uma grande loja. Amém, queridos? Não despreze as coisas pequenas. Tudo começa com uma coisinha pequena de nada. Quem já viu a história do Silvio Santos aí? Alguém já viu? Já leu o livro dele? Tem um livro, né? Irmão, o cara era vendedor de caneta. Camelô. E o cara não tem nem Jesus ainda, mas eu declaro em nome de Jesus que esse ano ele vai aceitar Jesus. Mas e você e eu que temos o nosso Deus, o dono do ouro e da prata? O Deus que pode fazer todas as coisas. Você entende, queridos? Então, queridos, com Deus é mais fácil. O problema é que a gente olha muito para a circunstância e a gente diz, poxa, depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas ficaram tão ruins. Não. Não ficaram ruins, não. Ficaram, boa, meu irmão. Ficaram ótima. Amém, queridos? Mas não menospreze as coisas pequenas, não. Não menospreze. Vá adiante, lute, se esforce, deixe o Espírito Santo ir na tua frente, vá atrás, só fazendo, né, a retaguarda, colocando aquilo que tem que colocar e você vai ver. Daqui mais uns tempos, o teu negócio será grande. Daqui mais um tempo, a tua empresa será solicitada pelo Brasil todo e quem sabe até o mundo. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos pensar em grandes coisas, em grandes conquistas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Geralmente nós somos tendenciosos a valorizar as coisas grandes, né? E desprezar as pequenas. Na lógica humana, as coisas grandes são valorizadas e aplaudidas, enquanto as pequenas são desprezíveis e sem valor. Não é assim que acontece? Porém,
muitas coisas que começam pequenas tornam-se grandes e muito grandes. Porque a grandeza vem depois da humildade. Meu Deus. Zorobabel iniciou desprezando as coisas pequenas. E Deus enviou o profeta Zacarias para encorajá-lo. E ele acreditou e alcançou o grande êxito. Alcançou a grande conquista. E você e eu? Nós vamos acreditar? Quem vai acreditar? Diga amém. Mas que esse amém seja de rocha, de verdade. De verdade. Não, pastor, mas tá bom, só com esse negocinho mesmo aqui, né? Tão bonito, tão legal. Ah, meu filho. Pelo amor de Deus. Deus vai fazer de você uma pessoa grande. Uma pessoa muito grande. Amém? Se você é empresário aqui nessa cidade, Deus vai fazer de você um grande empresário. Não se acomode em ser, eu sou um microempresário. Não, saia disso, meu irmão. Comece a declarar, não, a partir de hoje eu declaro, eu vou ser um grande empresário bem sucedido, porque eu vou deixar o Espírito Santo ir na minha frente, vou ser fiel com Ele, e Ele vai me honrar. Isso é verdade. Amém, queridos? Isso é verdade. E creia nisso, tome posse nisso para a sua vida, queridos. Porque se Deus te deu como você fazer, é porque Ele quer fazer de você uma pessoa muito grande, bem-sucedida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu me lembro que às vezes tinha uns amigos meus que passavam lá na frente da escola, né? E eles diziam, rapaz, eu queria um trabalho desse. Fica só sentado olhando. E por causa disso, um dia eu me enfezei, né? Eu me enfezei, digo, não, a partir de hoje ninguém vai zombar mais de mim. Eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou sair daqui e vou ser alguém grande. Ano que vem eu vou começar a minha faculdade, em nome de Jesus. Vou fazer o Enem, vou fazer a faculdade e Deus vai me honrar. E um dia eu cheguei para uma professora, como se fosse hoje, e falei, professora, a senhora está me vendo aqui? Pois é, daqui mais um dia vocês não vão mais me ver aqui. Mas tudo está na dependência de Deus. Deixar o Espírito Santo ir na frente. E aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. É só você crer. É só você acreditar. Não se conforme. Não se conforme. Levante sua cabeça e diga, eu posso, eu consigo. Eu vou conseguir. Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a força de Deus na minha vida, eu vou conseguir. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você.